Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 17 de abril de 2024, né? Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aqui na tua presença santa, mais uma vez pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nesta hora também, Pai, eu apresento a vida, Pai, do meu esposo, Renato, dê saúde para ele, sustenta, fortalece. E apresenta a vida também, Pai, daqueles irmãos, daquela irmã, daquela pessoa que vai estar do outro lado, daquele ouvinte que vai estar do outro lado ouvindo, Pai, essa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, Pai, entrando com socorro, com providência, curando, libertando, dando saúde, sustentando, fortalecendo, abrindo as portas, Pai, trazendo, Pai, trazendo à luz aquilo que está em oculto, repreendendo as obras de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, a inveja, jogando por terra, Pai, a perseguição. Senhor, trabalha, Pai, na vida dessa mulher, Pai, que está desempregada e precisa colocar o alimento na mesa dos seus filhos, que é uma mãe só e não tem com quem raçuda e como e trazer. Abençoa, abre as portas, Pai. Esse pai de família também que está desempregado, meu Deus, eu te peço, entra com providência neste dia. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A palavra que você colocou no meu coração está no Salmo 2 dessa manhã, né? A gente tá na maratona de Salmo, ultimamente é assim, você dá uma maratona de provérbio, maratona de Salmo, até quando ele falar chega, chega, tá bom? Vamos estar meditando em Salmo, diz assim, Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Porque se amotinam as nações e o povo trama em vão. Aí vem aqui. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façam em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, os reis sejam prudentes e aceite a advertência, autoridade da terra. E aceite a advertência, autoridades da terra. Adore o Senhor com temor, exultem com tremor. Beije um filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Nossa, fiquei meia rouca. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu te agradeço mais uma vez por essa palavra. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que eu diminua, que o Senhor cresça e só o Senhor apareça. Amém, Jesus. Então, essa palavra é uma palavra que ela já começa falando, né, da grandeza de Deus. O autor é desconhecido. Uns dizem que é Davi, outros dizem que não é, mas a gente consegue se basear aqui na aliança que Deus fez com Davi, né? E antigamente, nos Velhos Testamento, a gente via que tinha muita guerra, né? As pessoas se rebelavam contra os reis e tinha muita rebelião. Então, diz assim, porque amotinam-se as nações e os povos tramam em vão. Então, eles tramavam. Então, era assim, vamos supor, o rei estava no reinado. Eles faziam o motim, derrubavam o rei e tomava conta. Entendeu? Então, a gente vê aquela parte, sabe de quem que eu lembrei agora? Ai, gente, Jesus amado. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Gente, me deu um branco dele agora. Neemias, né? Neemias, ele era copeiro do rei, né? O que acontecia? Neemias experimentava tudo antes do rei comer, antes do rei beber. Então, ele tinha um cargo de copeiro do rei. Era um cargo de confiança, né? Por quê? Porque as pessoas envenenavam a comida, né? As pessoas faziam de tudo para dar, vamos supor assim, hoje um golpe de Estado, né? Para dar um golpe e tomar posse.
né? Então, diz assim, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Então, muitos tramavam, né? E aí, acabava muitas vezes tendo essas revoltas e os reis eram tirados. Mas esse rei aqui já se tratava de um rei ungido por Deus. A gente estava falando de Davi. Então, já era diferente, né? Então, vamos lá? Então, diz assim, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Ok. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unido contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem. Então, assim, estavam tendo conspiração, estavam tendo para querer tomar o reinado. A gente também aqui, muitos estudiosos, ele acha que esse ungido aqui, né, fala de Cristo, porque a gente lembra também ali no começo, acho que está em João, né? Mateus, acho que está nos evangelhos sinóticos, eu não lembro qual agora, que Herodes, ele mata todos os meninos menores de 2 anos porque ele não queria que o rei tomasse conta, né? Então, assim, era uma conspiração, né? Mas o rei dos reis já tinha nascido, o rei Jesus, né? Então, e conspiravam, porque eles não queriam. A gente vê que os judeus depois não queriam e muitos outros, né? Então, ele diz assim, e também pode dizer que é de Davi. Então a gente não sabe. Mas Davi, Jesus veio da descendência de Davi. A gente sabe disso, né? Então, assim, é um prosseguir, é uma história, né? Que não para. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, né? Meu Deus. Aí ele vem e fala assim: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas, né? Então, assim, eles estavam lutando, querendo destruir mesmo. Mas o que que acontece? A gente vê que no 4 já vem a resposta. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Eles estão tentando lutar com alguém que Deus já havia preparado, né? Se for Davi, Deus já havia ungido Davi como rei, né? E Jesus, né? Então, e o Senhor faz o que? Ele ri, né? Ele ri porque eles são impotentes. O único potente e forte é Deus, porque ele está no céu, no teu sublime trono, e tudo pertence a Deus. Toda a terra, gente, toda a sua plenitude está no Salmo 24. Pertence a Deus, né? Então, e Deus estabeleceu um reinado davídico, né? Então, Jesus, ele veio o quê? Da aliança davídica que Deus fez com Davi, né? Então, há uma aliança, né? E na sua cidade, Sião, Jerusalém, aqui tá uma mistura de tanto rei terreno como Davi, como Jesus, né? Que é o rei dos reis, senhor dos senhores. Como é que se diz? É um salmo bem complexo, mas ele deixa bem claro que fala de ambos os reis, tanto de Davi como de Jesus, que é o rei dos reis. E ele vem aqui, em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo. Quem aterroriza? O próprio Deus, né? O próprio Deus. Com o quê? Com essas manifestações do quê? De justiça, porque Deus, ele é a justiça. Ele é justo, né? E quando Deus se ira, a justiça dele desce. Né? Como desceu em Sodoma e Gomorra. E quando a ira do Senhor desceu também sobre os judeus lá na crucificação de Jesus, de Cristo, eles falaram, não, que cai o sangue dele sobre nós, né? Que era, né? Ai, Barrabás ou Jesus? Não, libera Barrabás. Mas eles dizem, que o sangue dos nossos filhos caia sobre nós. Então, 70 anos depois, a gente vê que, né, Nero põe fogo em Roma e para os judeus é um sangue terrível, né? Como é que faz? É um rio, um mar de sangue, né? Porque só a ala dos judeus ali, onde eles moravam, que não pegaram fogo. Então, Nero culpou eles e arrebentou com tudo, né? Escorria sangue. Então, a gente vê que quando Deus se ira e ele faz a justiça, uma hora ou outra paga, né? A gente vê muitas pessoas falando assim, ai, Senhor, mas Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus, ele é justo. Muitas vezes ele nos prova e muitas vezes acontece por causa das nossas consequências. A prova do Senhor é diferente das nossas consequências, né? A gente tem que separar bem isso. A prova de Deus e as consequências. Nas consequências, a gente vai colher o que a gente plantou. Na prova de Deus, Deus vai nos prosperar, Deus vai nos abençoar depois, ele vai nos honrar, né? E diz aqui assim no 5, em sua ira, repreende em seu furor e furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no teu santo monte. Quem é esse rei? Esse rei aqui, a gente pode estar falando o quê? Porque esse santo monte é Jerusalém. Também fala de Jerusalém.
né? Que é onde tinha adoração, o templo de Jerusalém, o monte. Então, ele estabeleceu o quê? O Santo Monte. Aí ele vem aqui no 6 e diz assim, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no teu Santo Monte. A gente pode falar de quem? Um ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor nesse momento aqui? A gente pode estar, se a gente for aplicar o Novo Testamento, se a gente for aplicar o Velho Testamento, a gente está aplicando a Davi. E se a gente for aplicar o Novo Testamento, a gente está aplicando sobre Jesus, né? A superioridade de Jesus. Jesus, ele é maior que o anjo. Jesus, ele é maior que tudo. Ele é maior que nós. Jesus, ele é a primícia dos mortos, né? Jesus, ele é o sumo sacerdote, né? O único que entrou e cumpriu uma única vez o sacrifício, não precisou fazer mais. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele rasgou, na sua morte foi rasgado o véu de cima a baixo. Então, em si mesmo, estabeleci o meu rei em Sião, no teu santo. Então, em Jesus, ele estabeleceu tudo. Tudo, tudo, tudo que para mim e você nos traz livre acesso para Deus, através do nome de Jesus, foi feito ali no Monte Sião em Jerusalém, através de Jesus. Então, a gente vê que Jesus, ele é a primícia dos mortos. Jesus, ele é tudo. Ele é, olha, eita Deus, ele é aquele que nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. Então, é nele. Davi, ele era o reinado davídico era um reinado temporário, aqui terreno. Mas o reinado de Cristo é um reinado eterno, né? Não tem nem comparação, né, com aquilo que há de vir após a morte. Ele diz mais para mim assim, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, tu és meu filho. Olha que coisa linda. Isso era um relacionamento de súditos no Velho Testamento, no, Antigo, no Velho Oriente. Tinha muito disso no Oriente Médio, né? Um grande rei e os seus súditos, os seus filhos eu te gerei. Então, eles, como é que diz? Eles governavam, tinha uma autoridade debaixo deles. Então, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. E nós devemos uma lealdade para Cristo, né? Nós estamos... no Velho Oriente era assim hoje, que nós, né, temos Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? E da sua vida também. Esse rei, e também a gente, se for no Velho Testamento, a gente pode dizer como Davi, né? O rei davídico, que era servo do Senhor, que era servo do Deus vivo, né? Então, assim, ambos os dois, tanto o rei Davi, né? Que Jesus vem da linhagem dele, como Cristo, sendo o rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Então, assim, ele deixa bem claro que nós temos a lealdade para com o rei era algo muito sério, né? A gente vê também, lembrei de Esther, que quando Esther ela chega lá pro rei, o rei tinha que abaixar o cetro, né? Senão ela seria morta. Então tem uma reverência, tem um cuidado, né? Tem uma reverência, um respeito. Diz assim, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra em tua propriedade, né? Então, aqui tá falando da herança do Senhor da terra prometida. E a terra prometida minha, isso é o quê? A nova Jerusalém, a nova Canaã, né? Os confins da terra. Aqui fala de Jesus mesmo, o governo do ungido, Jesus, ungido, como eu posso, que é o próprio Deus com seu filho, com a extensão, com o cuidado dele para com a minha, para com a sua vida, né? Como diz assim em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus, quando ele é ascendido ao alto, ele diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? A toda criatura, até os confins da terra. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Então, há uma ordenança, né? E a gente vê também que é uma herança, né? Qual é a herança? A nossa maior herança, né? É a salvação em Cristo. É a vida eterna, né? É uma herança... Porque você sabe que a terra prometida aqui foi algo temporário, foi algo passageiro, né? Quando Moisés estava levando o povo para a terra prometida, que quem teve que acabar de entregar, quem na realidade acabou adentrando com o povo foi Josué. Então, mas a gente vê que foi algo temporário, né? Mas nós temos uma morada eterna, né? Uma nova Canaã, né? E diz assim no 9, tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro, né? Então, a gente pode ver que essa palavra aqui, ela tá acontecendo e vai acabar de se cumprir, a gente vê em Apocalipse, né? No livro de Apocalipse fala que no reino
triunfante de Cristo, né? Tá em Apocalipse 2, 26, 22, né? Cristo declara que vai o quê? Que nomeará os que permanecem fiéis. Você é fiel ao Senhor? Você é fiel a Cristo? Você serve a Cristo? Então, você vai com Ele, né? Você vai reinar com Ele. Ele vai nomear você, né? Para quê? Para compartilhar do governo, onde vai... onde vai subjugar as nações, né? E despedaçará as nações como um vaso de barro, né? Então, quando Jesus ele for julgar as nações, né? Eu creio que a gente vai estar lá. É bem claro, como eu posso dizer, é bem específico. Tu quebrarás, né? Tu quebrarás com vara de ferro, né? Despedaçará como um vaso de barro. Então, Jesus, ele é ferro, é forte. Nossa, Jesus, ele é tudo, gente. Então, a gente tem que ver que no governo de Jesus é um governo triunfante, né? Nossa, Jesus. E se vocês tiverem oportunidade, lê Apocalipse, estuda, medita em Apocalipse. É uma benção, né? A gente consegue extrair muitas coisas de lá, principalmente as coisas futuras que estão acontecendo e que hão de acontecer, que já aconteceram. Diz no 10 assim: por isso os reis sejam prudentes e aceitem a advertência e a autoridade da terra. Então nós temos que ser o que? Diz assim, esses reis que são rebeldes, né? Que são advertidos. A gente dá um exemplo de Nabucodonosor, que Deus levantou ele como rei, né? Ciro também, né? O meu ungido. E a gente vê que Nabucodonosor chegou uma hora que ele não estava entendendo que foi Deus, né? Ele não conhecia o Deus. Deus deu todo o poder para ele, subjugar Israel. E ali, quando Deus ele viu que ele não glorificava a Deus, Deus fez com que ele fosse passar com os animais durante 7 anos, né? E tá lá em Daniel. Então, é bem complexo, porque Deus ele levanta, é Deus que levanta, é Deus quem trona e destrona. Daniel 2 também diz assim, que Deus é aquele que levanta reis e destrona as reis. Reis quem que é? Deus, né? Porque todo domínio está sobre as suas mãos, todo domínio está sobre o nosso Senhor, né? Por isso, os reis sejam prudentes e aceitem as advertências das autoridades. Então, eles têm que ser prudentes e aceitar a advertência de Deus, né? Diz assim, adore o Senhor com temor e exultem com temor. Tem que ter temor, gente. Tem gente que não tem temor de Deus em nada. Gente, a gente chega num tempo que a gente fala assim, como assim, né? Como assim? Não tem reverência, não tem temor, não tem alegria com as coisas do Senhor, né? Igreja, não tô falando que a gente tá todo o tempo rindo. Não, tem dia que a gente tá alegre, tem dia que a gente tá alegre, tem dia que a gente tá chateado, tem dia que a gente tá triste, tá preocupada. Ok. Mas Deus, a gente tem que entender que Deus, ele tá no controle. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, né? E a gente tem que entender assim, eu tenho falado esse dia muito em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias achará, repartirá com 1, com 2. Esse lançar é uma fé, né? Hebreus 11:1 diz assim, a fé é o fundo e fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A gente tem que ter fé, não é fácil, igreja. Numa situação de adversidade, de desemprego, de doença, de enfermidade, tem dia que a gente pira, vixe, fica bravo, nervoso, estressado, mas é só a mão de Deus, né? Então, assim, no 12, beije um filho para que ele não se ire e você não seja destruído de repente. Pois um instante acende-se a sua ira, né? E como são felizes todos os que nele se refugiam. Então, esse beijar o filho, quando a gente beija o filho, a gente demonstra, é uma expressão de amor, né? De carinho, né? Para você dizer assim, instrui o menino no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não vai se esquecer. Né? A gente repreende os nossos filhos, sim, né? Mas assim, beija o filho para que ele não se ire, né? Porque um filho irado é bem complicado, né? Então, assim, e aí bem assim, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Antigamente no Velho Oriente mesmo ali, tinha uma submissão também no beijar, né? Porque as pessoas beijavam o quê? O pé do rei, né? Tipo, os assírios tinham muito disso, beijava, né? E isso era expressão de quê? Era uma expressão de submissão, né? Então, quando eles não beijavam, o rei matava. Ah, você não tá se dobrando a mim? A gente vê também em Daniel isso. Daniel é um livro também profético, apocalíptico também, né? A gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Quando não se dobraram ao rei, né? Ele mandou os 3, não, rei, a gente não vai se dobrar. Somente o nosso Deus Altíssimo,
Mandaram eles pra fornalha dente, aqueceram 7 vezes o 7º homem, e o 4º homem tava na fornalha, que era o próprio Jesus, né? Então, tinha isso, né? Reverência, tinha que se dobrar, né? Tinha que beijar os pés. Então, Deus, ele fala assim, vamos beijar os nossos filhos para que não tenha ira, né? Vamos abraçar, vamos falar, para que não venha de repente assim alguém, um arrebate, igreja, porque hoje em dia é muito difícil a gente criar filhos, né? Eu tenho 4, eu sei que não é fácil. Olha, já passei cada coisa aqui em casa, e tem hora que eu falo assim, meu Deus, onde é que eu errei, né? Mas aí, às vezes, aí Deus fala comigo assim, um dia eu passei por uma situação, eu falei, Senhor, onde é que eu errei? Você fala assim, não, seus filhos têm as escolhas dele, e o diabo atua na mente dos jovens, né? O diabo, ele vem ferreamente na mente dos nossos jovens para destruir, né? Para trazer contenda, confusão no lar, destruição. E a gente tem que estar atento, olhando aquilo que é espiritual e aquilo que é normal, que é do comportamento humano. E não é fácil, não é fácil. Mas aquilo que é espiritual tem que sair em nome de Jesus, porque o diabo, ele lança as sementes dele, né? Para trazer discórdia, confusão no meio da nossa família. Então vamos beijar, vamos abraçar os nossos filhos, vamos conversar mais com eles, né? Eu tento manter um diálogo aqui em casa, né? E não é fácil, não é fácil não, filho. Mas vamos dar glória a Deus, que Deus tem cuidado de mim e de você, amém? Deus abençoe, fica na paz. Uma quarta-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O barulhinho ali é do videogame do outro, só tac, tac, tac. Do meu filho de 8 anos.